Olá, 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 tudo bem? Como eu prometi, a gente vai ter uma aula curta de técnicas avançadas de memorização. É coisa muito importante, mas ainda para você que está preparando uma prova importantíssima, tipo revalida, residência, ou estar em outra prova do Brasil, você precisa trabalhar as técnicas de memorização avançada e lógico, a gente aprende como? Aqui no mar a gente aprende brincando, aprende jogando e a gente consegue cortar a curva do esquecimento. Então, bem-vindos a essa aula muito especial. Hoje a gente vai se submergir no fascinante que eu amo, o mundo da memorização, do aprendizado e a neuroplasticidade. A ideia é que hoje você entenda como funciona seu cérebro. Se você já sabe, muito legal. Se você não sabe essas coisas, melhor ainda, porque cada dia a gente vai ativando mais a área de neuroplasticidade. E aí você tem que tentar não, tem que fazer. Prática, prática, prática. O que a gente tem que fazer é aproveitar essas técnicas, é uma caixa de ferramentas que você vai ter na sua mão para aproveitar, fazer e curtir cada dia da sua vida, tá? Então, eu quero passar para vocês uma frase que eu gosto demais, que é de Santiago Ramon y Cajal, que eu sou, pessoalmente, sou apaixonada pelo cara. O cara descreveu, ele não era nada romântico, simplesmente era uma pessoa muito brilhante. Ele conseguiu descrever um neurônio sem microscópio. E aí tem vários institutos no nível mundial, e essa frase daqui eu quero que você leve para a sua vida. Todo ser humano, se dedicar a isso, pode ser um escultor do seu próprio cérebro. Isso significa que se você todos os dias dedica um pouco do seu tempo para melhorar seu cérebro e moldar essa substância, você vai conseguir fazer muitas coisas, vai conseguir fazer direitinho cada coisa que você queira fazer, que você se comprometa a fazer. E então, hoje a gente vai falar dessas coisas, a gente vai saber como a gente aprende, a gente vai ver como é a transformação do aprendizado e como utilizar ao máximo umas técnicas de memorização que eu trouxe para que você pare de esquecer aquelas coisas que são importantes, mas que também não seja chato. O estudo não pode ser chato. O estudo é a coisa mais importante, o estudo é a coisa mais linda que a gente tem. Então, não pode ser chato, tá bom? Então, o que que é a curva do esquecimento? Então, o desafio é lembrar tudo que a gente aprende, né? A curva do esquecimento foi uma curva explicada por um psicólogo alemão, Ebbinghaus. A curva fala como, sem a gente repassar, sem a gente revisar o que precisa revisar, a gente esquece quase 80% de toda a informação. E, a meu ver, a gente consegue esquecer um montão mais, né? Então, as primeiras 24 horas são fundamentais. Ele viu que se a gente não lembra, se a gente não estuda, não relembra, a gente vai esquecer até os 70% do que a gente estudou. Qual é a chave para reter mais informação? Então, a gente tem que colocar a ideia de repetição espaçada. Foi uma dica muito bacana, é uma dica que a gente aprende no nosso método. A repetição espaçada e a relembrança ativa ou a recordação ativa, isso ajuda a fazer mais memórias com menos esforço. Isso daqui vai ser nossa arma principal para cortar a curva do esquecimento. Então, essa daqui é a curva, né? Como eu estou mostrando para vocês. A gente tem que fazer aproximadamente, para poder fixar um tema legal, entre 3 e 4 revisões. Lógico que se você conseguir fazer 5, 6, 7, 8, 9 revisões, vai ser muito melhor. Mas na medicina, com certeza, a gente vai tentar cortar os picos máximos de esquecimento, que são entre os primeiros 0 e 3 dias, no dia 7, no dia 15 e no dia 30, tá bom? Então, o que é a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade não é nada mais e nada menos que um milagre.
As pessoas tentam descrever a neuroplasticidade como uma coisa científica e eu ainda não consigo enxergar ela como só um conceito científico. É muito difícil que uma pessoa que para de andar e depois começa a andar seja só porque cientificamente ele pensou em andar. Não, isso é um milagre. É a forma como o seu cérebro está em constante câmbio, uma constante mudança, e a gente tem essa capacidade de se adaptar, de aprender, de se rearrumar, e a gente cria novas conexões neuronais no longo da vida. Qual é a coisa mais significativa? A coisa mais significativa é que está comprovado que até o último dia da vida, nosso cérebro pode aprender, pode se reorganizar, a menos que esteja. A verdade, nosso cérebro só para de aprender quando a gente decide que parou de aprender. Então, entre mais você consiga ler, praticar atividade física, fazer alguma coisa nova que você nunca fez, isso daí vai te ajudar a criar novas pontes. Como potencializar seu cérebro? Então, como eu estou falando, cada vez que a gente aprende algo novo, o cérebro cria novas rotas neuronais e quanto mais vezes a gente utiliza essas rotas, mais fortes serão. Que nem a estrada, quando a gente passa a primeira vez é difícil, depois passa duas vezes já tem mais cara de caminho, depois passa três, depois quatro, e depois a gente decide botar cimento e depois fica uma autopista. É mais ou menos isso. Entre mais você passa por ali, mais fixo vai estar o conhecimento. E o melhor, como eu falei, nunca é tarde demais para treinar seu cérebro para ser mais eficiente na área do aprendizado. Essa daqui, como eu falei, neuroplasticidade, capacidade de se adaptar, aprender e reorganizar, criando sempre novas conexões ao longo de toda a sua vida. A habilidade que tem o cérebro de reorganizar-se, tanto na estrutura como em funcionamento, através de vários processos, né? Neurogênesis, novas sinapses, sinapses reforçadas e depois, porque a gente esquece, porque a gente debilita essas sinapses. Se você não usa alguma coisa, seja um músculo, seja uma sinapse, seja uma ideia, seja alguma coisa, ele vai simplesmente parar de ser útil, né? Aí ele vai se debilitar. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é que você aprenda como fazer uma neurogênese, como criar novas sinapses e como fazer o reforço das sinapses que você já tem. Então, como o cérebro aprende, né? O cérebro aprende de muitos caminhos, mas a gente, no neuroaprendizado, a gente tem fases, né? Fases. Então, a codificação, consolidação e recuperação são as fases do aprendizado que todos passamos por aí sempre. Quando você aprende e fixa alguma coisa, você passou por essas fases de aprendizado. Então, o que é a codificação? A codificação é o processo de adquirir nova informação. Você está codificando uma nova substância, uma nova informação, você está pegando algo novo. Então, você está codificando. Nessa fase de codificação, você também tem jeitos de como fazer que seja mais simples. Você pode fazer uma analogia com alguma coisa que você já sabia. Você pode fazer ela ser importante, então você botar mais importância, você botar um tom de voz maior, você botar uma cor diferente. Esse tipo de coisas vai ajudar no processo de aquisição de novas informações. Agora, na parte de consolidação, o que houve com essa informação? Essa informação vai cola, vai se consolida, vai se estabiliza no nosso cérebro. E a parte 3 é a parte que todo mundo quer chegar, que é a parte de recuperação, que é o processo quando a gente já tem a habilidade de chamar essa informação desde o momento que a gente tem. Por exemplo, o nome. A habilidade de acceder nessa informação é muito rápido. Fala teu nome. Você vai escutar seu nome. Eu vou escutar Ana, ou Marcela, ou Ana Marcela, em qualquer parte do mundo, e eu vou olhar. Então, esse tipo de habilidades é o que a gente quer que você tenha, tanto no estudo da medicina, quanto nas habilidades práticas que precisa quando esteja atendendo o paciente, né? E, lógico, a gente precisa ir na parte de estratégias, né?
estratégias eficazes para que isso aconteça. Então, a gente tem a parte de associação e visualização. Quanto mais você vincule alguma coisa emocionalmente e visualize a informação, mais fácil vai ser relembrar. Se eu te falo para você me falar sobre alguma coisa que você leu a semana passada, sem sentido, sem importância, alguma coisa que você simplesmente leu, você não vai lembrar. Foi a semana passada. Mas se eu te falo que você me conte o dia da sua formatura, possivelmente você vai ter umas lembranças emocionais do seu aniversário que você mais gostou, do dia que seu neném nasceu, do dia que seu sobrinho nasceu, do dia que seu pai ou sua mãe fizeram alguma coisa muito legal para você, você vai lembrar, porque a gente tem uma associação emocional maior na parte da memória de longo prazo. Então, a gente tem que levar o conhecimento nessa parte emocional, nessa parte emotiva, nessa parte de visualizar o paciente, visualizar o estudante, visualizar a pessoa. E, lógico, a gente tem que aprender jogando. Isso é uma das estratégias mais efetivas. A gente tem jogos, tem que curtir a vida. Quando é a etapa da vida que a gente melhor aprende? Quando você é criança. Quando você não é criança, você esquece de jogar, de brincar. Então, você se dá de adulto, de grande, de sério, e você para de aprender. Porque no momento que você está brincando, você está fazendo analogias, você está contando metáforas, você está ajudando a ativar mais áreas do cérebro, mais pontos de cérebro. Se você, além disso, está ensinando outras pessoas o que você sabe, você está fazendo uma autopista de conhecimento. Então você não vai esquecer. Aí você vai fazer que a informação seja mais acessível e fácil de recuperar. Agora, a gente vai fazer uma atividade curtinha, muito legal, que a partir de hoje, se vocês utilizam em todas as coisas que você fazer, você vai ter uma chave do conhecimento. Porque você vai ter uma chave que você vai conseguir pegar as coisas importantes para a sua vida em 10 simples palavras. Lógico, se depois você quer aumentar, fazer 11, 12, 13, 14, vai ser muito legal, porque o exercício é a mesma coisa. Então, nosso exercício é curtinho, é de associação de palavras, utilizando imagens, sons, lógico para demonstrar quanto a codificação melhora quando a gente bota emoção, quando a gente bota alguma coisa visual. A gente também tem uma aula muito bacana sobre canais de aprendizado, que isso daí é fundamental, você identificar se é visual, se é auditivo, se é kinestésico, né? A gente possivelmente, se vocês tiverem um tempinho, a gente vai fazer também. Aí, nesse exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai botar 10 palavras, né? Mas não é 10 palavras de qualquer jeito, é 10 palavras do jeito que a gente vai criando uma ponte, né? Então, por exemplo, com o número um, a letra é A, com o número 2 a letra é a B. Com o número 3 a letra é a C. E por aí vai, até que chega no dia 10 e você tem J, né? A tradução ficou um pouco confusa, mas eu vou explicar por quê. Porque a gente, na tradução, eu estou utilizando minha chave de conhecimento em espanhol, mas eu vou contar para vocês como funciona, tá bom? Não fique chateado, acontece. Minha chave de aprendizagem de memorização é em espanhol, lógico, mas a tua pode ser criada em português, inglês, em qualquer idioma que você quiser, tá? Então, eu vou mostrar a minha, eu desejo que você faça a sua, mas eu vou contar quão fácil é. Se, por exemplo, eu falasse para você árvore, bus, carro, viagem, elefante, faro, gato, né? Uma lacuna, um iglu, um, um jugo, um suco, aí você vai falar, o que é isso? Um monte de palavras sem sentido, né? Claro, são um monte de palavras sem sentido, porque para você não tem sentido que uma palavra esteja solta no ar.
Agora, se você, para lembrar as palavras, que muitas vezes a gente tem que entender que as sequências lógicas na medicina, as triagens, os epônimos, todos os epônimos, sim, são coisas que não têm lógica, mas se a gente bota um pouquinho de diversão nessa área, a gente vai conseguir curtir. Então, vendo aqui quantas palavras você lembra? Tá, para por aqui, dá uma olhadinha quantas palavras você lembra. Tá, então possivelmente você lembra da A, árvore, porque é a primeira. A 2 que eu te falei que bus, né? A 3 que eu te falei C é carro. A 4 que eu te falei de dia, né? Mas aqui fez uma tradução de viajar, mas tudo bem. 5 de elefante. Para mim, tem muitas coisas importantes com o elefante, mas é para mim. Você pode procurar outra palavra com E. 6, faro. Para mim é importante. E mais depois de ter minha chave de memória. Mas você pode procurar outra palavra. E aí, por aí vai. Se eu te falo quantas das 10 palavras que eu te mostrei você lembra, possivelmente não vai ter muitas. Agora, se eu deixo aqui, você vai lembrar. Mas olha a sacada. Quando você faz uma coisa divertida, que não tem que ser o que eu vou mostrar para você, mas pode ser um desenho, pode ser uma história visualizada, mental, aí você não vai esquecer da sua chave. A minha chave, como eu te falei, tem 10 pontos, né? 10 palavras-chave. Então, eu posso contar uma história. Criem histórias. Criar histórias é a coisa mais importante. Então, se você cria uma história com suas palavras-chave e você vai começar a anclar, não acho que eu sou maluca. Bom, também, mas não ache isso. O que eu estou te explicando é o passo a passo do negócio, tá? Então, quando você vê elas, quando você vê uma árvore com um bus, tem um carro, num dia só com sol, vem um elefante que está do lado do faro e tinha um gatinho que ia correndo e foi num buraco, né? E aí, por aí vai a história, né? Aí você tem o suco, que em espanhol é jugo, então eu sei que tá com iglu, e essas são minhas chaves. Quando eu preciso lembrar alguma coisa muito difícil, eu procuro minha chave de memória. Porque se eu preciso lembrar alguma coisa que seja com a letra A, que eu vou botar o exemplo aqui para não demorar muito vocês hoje, que eu falei que era uma chave rápida, é um exercício que você vai conseguir incluir qualquer coisa que você tenha que saber. Então, se eu por acaso preciso relembrar alguma coisa com a letra A, eu vou ter uma árvore gigantesca lá e eu vou saber que tem muitas coisas. Então, a associação já vai fazer que a árvore, anatomia para mim é um símbolo. Então, a anatomia é mais fácil eu lembrar se eu encaixo na minha árvore, se você encaixa na sua coisa por A, que se você deixa largada. Agora, para a gente, anatomia é simples, né? É fácil. Mas vai lá falar de gliconeogênese. Eu tenho que botar com gato, né? Tenho que botar com glicose, tenho que botar com coisas com G. E se por acaso estou numa correria, eu preciso fazer um esquema. Então, meu esquema é de 1 a 10, no ponto 7 está a G, que a gente já faz essa associação. Por lógica, a gente já tem isso. Então, aí você já vai trocando por coisas mais difíceis. Esse daí é um exercício muito bacana. Qual é a ideia? Que você pratique, pratique, pratique. Porque não adianta eu te falar de uma ferramenta sem você fazer. Então, vai lá, faz o exercício curtinho de associação das suas palavras, das suas imagens e veja o fácil que é relembrar quando a gente lembra com histórias, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de memória e armazenamento da memória. O armazenamento da memória é nada mais e nada menos que a gente lembrar onde está esse negócio, onde fica e como a gente tem uma memória a curto prazo, uma memória a longo prazo. Quando a gente está falando de memória a curto prazo, é a fase onde a gente retém a informação por um curto período de tempo, um período limitadíssimo. Um número de telefone, um número que você precisa para já, você precisa lembrar por poucos segundos. Agora,
Esse daí está numa área do cérebro que é o cérebro esquerdo, né? Que é o cérebro rápido. O cérebro que a gente, nós que somos destros, nós que não somos canhotos, estimulamos mais a face esquerda do cérebro. Mas a gente precisa que a direita seja hiperestimulada, que seja hipercriativa. Por quê? Porque ali é onde a gente quer chegar, onde a gente quer armazenar a memória a longo prazo. Então, para a gente armazenar a memória a longo prazo, a gente precisa fazer que a coisa seja mais importante, que vai no cérebro, que vai no hipocampo, que vai no neocórtex, para quando a gente ativar seu nome, quando a gente falar Ana, quando a gente falar Marcela, quando a gente falar Maria, Juan, eh, qualquer nome que você tiver na cabeça, qualquer que seja seu nome, né? Alejandra, qualquer coisa, você tem que pegar logo na sacada, tá bom? Agora, como a gente pode ter alguns truques para armazenar, né? Alguns truques para armazenamento, a gente chama que são truques para passar de curto prazo a longo prazo, que é o ideal, né? Então, a fragmentação ou chunking, a gente fala de dividir a informação em pequenas partes que sejam gerenciáveis, né? E a repetição ativa é, em lugar de você ir e só reler o que você está escrevendo, intente botar muita informação sem olhar as notas, sem consultar as anotações que você tem. Comece a se perguntar, comece a fazer um rechamado ativo. Se pergunta, o que eu estou estudando? O que é isso? Como eu diagnostico esse negócio? Qual é a pessoa que eu vou tratar? Aí você já está tratando a parte de epidemiologia, definição. Como esse negócio é classificado? Quais são os graves, quais são os leves? Como eu diagnostico? Aí você já está entrando na parte de provas, de testes, né? De laboratório ou imagem. Como é que eu trato? Essas coisas são bem relevantes você fazer antes de reler uma anotação. Porque cada vez que você está relembrando por seu próprio jeito, você está abrindo essa autopista de novo, tá? Então, falando um pouquinho de exercício prático, leva para você, faz, crie seu próprio jogo de repetição espaçada, com fatos médicos, com coisas que sejam relevantes. Agora que a gente está preparando uma prova, lembre que tem bancos de dados que informam qual é a estatística da queda mais frequente disso, quais são os termos-chave para a gente lembrar sem consultar as anotações. Aqui entra a parte dos mapas mentais, as flashcards, são muito importantes a gente ter esse negócio de como vou lembrar, tá? Eu vou falar um detalhe rápido para vocês, quais são as influências na aprendizagem, porque isso daqui é fundamental para você entender que fatores internos e fatores externos podem estar influenciando isso que você está fazendo. Essa memória a curto ou a longo prazo pode estar sendo influenciada pelo estresse, né? Fatores internos, estresse, elevação do cortisol, fatiga, isso impacta diretamente na capacidade de aprendizado. Dormir, a gente fala que dormir é muito importante. Durante o sono ajuda para consolidar as memórias de curto prazo. É como se fosse a nossa cola. Você pega uma informação, você precisa salvar em algum local. Mas quando você está indo para esse local, você rasga o papel e joga no lixo. Porque o caminho para ir para esse local, por mais que pareça difícil de acreditar, é o jeito que a gente dorme. No momento que a gente dorme, nesse momento, que nem no imensamente, né? Intensamente, divertidamente, né? A menina dorme e no momento do sono ela está conseguindo arrumar aquela biblioteca bagunçada, tá? Que quando você está com os olhos abertos, seu cérebro não consegue pensar em outra coisa que não seja ficar alerta. Então, fechar o olho, meditar e dormir são coisas muito importantes para controle de fatores internos.
E fatores externos, tem coisas muito importantes, como a iluminação, o ambiente que você estuda, que tudo esteja arrumado, que você consiga pegar as coisas importantes, que não tenha um monte de coisas influenciando, televisão ligada, música, telefone, tablet, não, deixa isso fora do teu espaço de estudo e de trabalho. Conselho prático, lógico, a gente tem que manter uma rotina diária favorece o aprendizado. Por isso que a gente está acordando 5 horas da manhã, para estabelecer uma rotina, tá? Para estabelecer uma ordem, para estabelecer um momento do dia que seja só para você se arrumar, estudar e fazer. E aí, nesse tempo, se a noite anterior você conseguiu organizar sua roupa, organizou preparar o dia seguinte, escrever 3 metas para o dia seguinte, você já está tendo o hábito de organização futura. Então, vai melhorar bastante sua rotina durante a noite e sua rotina durante o dia. E como eu falei, eu ia trazer exercícios práticos para a memorização, porque a gente tem que aprender jogando. Então, um dos exercícios práticos para você começar a fazer para estudar é o método LOCE. O método LOCE não é nada mais e nada menos que uma associação informática. Você tem informações e vai deixando nas rotas comuns. Então, por exemplo, um caminho comum é sua casa. Você sabe onde está a porta, onde está a mesa, onde está o sofá, onde está a porta do banheiro, a sua cama. Vamos falar 5 pontos. Aí, quando você esteja pensando em alguma coisa difícil, como um procedimento cirúrgico, por exemplo, você precisa lembrar 5 pontos-chave. Sim? 5 pontos-chave vai ser: um, eu vou colocar na porta da casa. Dois, eu vou colocar na mesa. Três, eu vou colocar no sofá. Quatro, eu vou colocar na porta do banheiro. E cinco, eu vou colocar na cama. Como vai colocar? Tem duas opções. Uma, que é a mais logisticamente simples, você fechar os olhos e começar a levar o conhecimento pelas áreas da sua casa. E dois, você fazer fisicamente mesmo. Você pegar um post-it, escrever as coisas que você precisa lembrar e ir e colar nas partes da sua casa e depois você dá uma caminhada lembrando e levando para sua memória. Quanto mais ridículas sejam as associações e as coisas, mais fácil vai ser relembrar. Eu vou apresentar para vocês meu amigo o elefante, que eu já mostrei. O elefante Dumbinho. Dumbinho, ele está desenhado para relembrar para meus estudantes, meus protagonistas, que a gente tem que respirar, que é a coisa mais importante da vida. Não importa o estresse, não importa o momento, não importa a atividade, a gente parar e respirar fundo já muda o jogo, tá? O segundo exercício que eu trouxe para vocês começar a aplicar é flashcards. Eu falo de flashcards inteligentes porque a gente está utilizando a repetição espaçada. Então, o dia da sua revisão, você levar um pacotinho de flashcards na sua mochila, você está conseguindo fazer direitinho uma revisão. Então, as flashcards não é nada mais e nada menos. Tem outra que é digital, que se chama Anki, que é um programa, mas no manual também funciona. Você pega um cartãozinho, corta mais ou menos 10 por 10 centímetros, é pequenininho e você começa a botar uma pergunta na cara A e a resposta na cara B. Só que quando você esteja revisando, você só vai ver a pergunta, pronto. Quantas perguntas você quiser, quantas imagens você precisar, você quiser. Anki já tem um monte de baralhos aí. E o exercício 3 é o jogo de palavras. A gente faz conexões médicas, conexões de termos médicos com palavras cotidianas para fortalecer a codificação. Isso daí vai fazer o estudo mais divertido, tá? Então, agora vocês já têm uma caixa de ferramentas para estudar de forma mais efetiva, mais duradoura e sempre lembrando que entre mais você pratique, mais vai mudar seu cérebro. Pelo amor de Deus, aproveita a neuroplasticidade, tá? E esse daqui vai ser para fazer uma política, né? Uma publicidade política. Se você já é membro da nossa comunidade, do nosso ecossistema de aprendizado médico, curta, vai na plataforma, veja suas aulas, reveja suas aulas, veja sua área de conhecimento
E por outra parte, se você não faz parte da nossa comunidade, entre em contato para entender qual é o programa que se adapta mais para seu ritmo de estudo, para seu ritmo de provas. Se a gente tem algum programa de posicionamento médico que possa servir para você, e claramente faz parte da publicidade, vai no canal do YouTube, segue, dá um like para a gente poder compartilhar as coisas que a gente quer, que é o conhecimento puro, baseado na evidência, e o conhecimento com amor, que é o que mais vai ajudar nossa sociedade. Eu amo vocês, obrigado por compartilhar esse momento e leve para seu público. Se quer aqui na plataforma, leve a fofoca que você está fazendo e se você está assistindo no canal de YouTube, compartilhe com seus amigos, no seu Facebook. Aquela pessoa que acha que já sabe de tudo e que você sabe que vai esquecer as coisas, compartilhe essa aula, tá bom? Grande abraço, deixamos por aqui. Desde a Amara Academy, mandamos toda a boa força para vocês.